Graça e paz, aqui é o pastor Márcio, é um prazer estar com você aqui no canal do IBGI, no nosso momento bate-papo teológico. A nossa inscrita em nosso canal, a Ana Paula de Mineiros, Goiás, ela fez um pedido para que eu pudesse trazer uma exposição de Miqueias, capítulo 6, verso 8. E nesse texto, o Senhor diz, através do profeta Miqueias, que o que ele requeria do povo, que eles andassem humildemente com o Senhor, teu Deus, e que eles praticassem a justiça e a misericórdia. O que isso quer dizer? Qual o propósito de Deus dizer isso ao povo através do profeta Miqueias? O que significa andar humildemente com o Senhor, teu Deus? O que significa praticar justiça e misericórdia? Estaria Miqueias citando algum texto anterior ao seu período profético? E Deus estaria utilizando esse texto para exortar a nação? O profeta Miqueias, ele profetizou no Reino do Norte ou no Reino do Sul? Estas e outras questões nós iremos ver nesse vídeo do bate-papo teológico. Não se esqueça de dar a sua curtida e de compartilhar com outras pessoas. Vamos ver o que esse texto nos ensina de modo resumido e didático para o nosso aprendizado. O texto é Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos interpretar um texto é tentar descobrir informações sobre o autor do texto. E nesse caso, em específico, o autor é o profeta Miqueias. E a pergunta é: quem foi o profeta Miqueias? Não é tão conhecido quanto outros profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel. O profeta Miqueias, como no verso 1 do capítulo 1, diz: palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então nós temos aqui a informação de que o profeta Miqueias, ele era um morastita, mostrando que ele morava no interior de Judá, é a cidade de Morastite, ali na região de Judá, mais distante de Jerusalém, em torno de 320 quilômetros. Ou seja, o profeta Miqueias era alguém do interior do Reino do Sul, de Judá. O período em que o profeta Miqueias profetizou, ele próprio diz que foi durante os dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, o período aí foi de Jotão até o rei Ezequias, um período aí bem considerável de ministério profético por parte deste profeta do interior do Reino do Sul. Contudo, também o verso 1 do capítulo 1 diz que ele profetizou sobre Samaria e Jerusalém. Então, tanto ele profetizou em relação a Jerusalém, Reino do Sul, como também ele profetizou para o Reino do Norte, Samaria. Lembrando que Israel, ele durante o período do reino de Roboão, filho de Salomão, ele foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul ficou Judá e Benjamim, tendo ali os descendentes de Davi reinando sobre o Reino do Sul, e o Reino do Norte teve como capital Samaria. As outras 10 tribos ficaram no Reino do Norte, e ali teve vários reis, começando por Jeroboão, e depois reis vieram a reinar pouco tempo, houve muita conspiração, e não teve uma dinastia como na de Davi no Reino do Sul. E por causa destas coisas e outras, o Reino do Norte, tendo Samaria como capital, tornou-se um reino mais apóstata, começou a abandonar a palavra de Deus mais profundidade do que Judá. Prova disso que você pode lembrar lá
do profeta Elias, que profetizou no Reino do Norte, quando Acabe era o rei de Israel, e ali havia adoração ao deus Baal. Você lembra bem da história. Mas o que eu quero destacar é que o profeta Miqueias, ele vai profetizar no Reino do Norte e no Reino do Sul. Porém, ele profetizou mais no Reino do Norte do que no Reino do Sul. Nós podemos fazer uma comparação, para ficar mais clara, entre o profeta Miqueias e o profeta Isaías. Por quê? Porque os dois viveram na mesma época. O profeta Isaías era alguém do palácio, e ele profetizou mais no Reino do Sul. Você pode olhar lá no capítulo 1 de Isaías, no versículo 1, ele vai falar isso. Ele profetizou com respeito a Judá e Jerusalém. E era alguém da aristocracia, alguém de mais cultura, alguém do palácio. E ele profetizou mais no Reino do Sul, em Judá. Mas já Miqueias, ele profetizou mais no Reino do Norte, e era alguém do interior, alguém mais simples para profetizar em termos culturais. Não quero dizer que foi menos ou mais importante do que Isaías. Todos os profetas cumpriram os seus propósitos como profetas que apontavam para o profeta que é Cristo. Mas voltando os nossos olhos agora, já que identificamos quem é o profeta Miqueias, alguém que Deus chamou do interior, Morastite, do interior de Judá, para profetizar para o Reino do Sul e principalmente para o Reino do Norte, nós temos que olhar rapidamente para a estrutura do livro do profeta Miqueias. Você pode observar que existe uma expressão que ela é repetida 3 vezes no livro de Miqueias, que apresentam justamente a estrutura do livro. No capítulo 1 de Miqueias, do versículo 2 até o capítulo 2, verso 13, tem uma expressão que diz assim: ouvi todos os povos. Essa expressão começa essa sessão, ouvi todos os povos. Depois, no capítulo 3, verso 1, começa uma outra sessão com a expressão: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. E a última sessão é no capítulo 6, do verso 1, e diz: ouvi montes, a controvérsia do Senhor. Então, você tem ouvi todos os povos, ouvi agora cabeças de Jacó e chefes da casa de Israel, e ouvi montes, a controvérsia do Senhor. Então, os povos deveriam ouvir a profecia de Miqueias, a casa de Jacó deveria ouvir as profecias de Miqueias, e os montes, como testemunhas da aliança, deveriam ouvir a sentença do Senhor contra a nação de Israel. E é justamente no terceiro ouvir, que está no capítulo 6, que se encontra o versículo 8, em que nós queremos expor aqui rapidamente para os irmãos. O verso 1 aí do capítulo 6 diz: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi montes a controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Observe que aqui é uma figura muito forte de um tribunal. E é o próprio Deus quem estabelece essa estrutura, é um tribunal da aliança. Como, pastor, tem aqui um tribunal? Vamos ver se nós encontramos aqui no texto esta figura apresentada por Deus. Você tem aí o juiz falando. Quem é o juiz? É o Senhor. Isso não há dúvida. Ouvi agora o que diz o Senhor, verso 1. Depois você tem o réu. O réu aí é o povo de Israel. Olha o verso 2. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então, nós temos o juiz, que é o Senhor, nós temos o réu, que é a nação de Israel, o Reino do Norte. Depois, nós temos as testemunhas também. O verso 2 diz: ouvi montes a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra. Então, os montes são testemunhas desta controvérsia do Senhor, desse julgamento que o Senhor fará em relação a Israel. Nós temos aí o Código da Aliança, que seria, vamos dizer, o Código Civil para julgar aquela questão, que está no verso 8.
Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Então já foi declarado a eles o que o Senhor requeria deles. Nós temos no verso 3 a acusação feita pelo Senhor através do profeta Miqueias. Então o profeta Miqueias serve como um porta-voz de Deus, como o profeta deve ser, um promotor de acusação. Povo meu, que te tenho feito, Deus falando através do profeta, e com que te enfadei. E o verso 6, nós temos aí a defesa do povo. Versos 6 e 7, o povo dizendo com que me apresentarei ao Senhor. E aí o verso 6 e 7 vai o povo argumentando. Então nós temos o juiz, que é o Senhor, nós temos o réu, que é Israel, nós temos as testemunhas, que são os montes e os fundamentos da terra, nós temos o código de avaliação, de código civil, vamos colocar assim, que é o que o Senhor declarou ao homem, ao povo de Israel, e nós temos a acusação que o Senhor faz a esse povo através do profeta e a defesa do povo. Então, o que nós devemos entender, irmãos, diante disso, é que existe aqui toda uma composição de tribunal. Quando o Senhor fala aqui, levanta, defende a tua causa perante os montes, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aí fica muito longo o vídeo, mas se você deve olhar isso à luz do que está lá em Deuteronômio 30:19, porque é o livro de Deuteronômio, é o livro em que o povo de Israel recebeu, foi feita uma repetição da lei, dada pelo Senhor através de Moisés, nos 40 anos, para aquela geração que cresceu no deserto, de 20 anos para baixo, que cresceu, que ia possuir a terra, e Deus deu a eles ordens, e relembrou eles sobre as ordens dadas durante os 40 anos, e Deus propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição, e colocou como testemunha da aliança que ele fez com eles, os montes e os céus e os montes. Então, a testemunha durável, os fundamentos da terra e os céus são testemunhas da aliança que Deus fez com o povo de Israel, propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida e a bênção, se eles obedecessem a Deus, e a maldição e a morte, se eles desobedecessem à aliança. Você pode ler depois lá Deuteronômio 28 também, que fala das bênçãos e maldições. É Deuteronômio que vai lançar luz ao que está sendo dito aqui no verso 1 e 2 pelo profeta, pelo Senhor dizendo através do profeta, ao mostrar ao povo que há testemunhas daquilo que o Senhor propôs, daquilo que o Senhor ordenou a eles que fizessem, e mostrou a eles que haveriam consequências por conta da sua desobediência. E aí, então, nós temos essa declaração. O profeta Isaías também faz a mesma coisa, lá em Isaías capítulo 1, verso 2, Isaías 1, 2 diz assim: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Isaías 1, verso 2. É o mesmo, lembra que Isaías e Miqueias são contemporâneos? Isaías mais no Reino do Sul e Miqueias mais no Reino do Norte. A linguagem de tribunal, da aliança, é a mesma linguagem usada pelos dois profetas. Ou seja, Deus está julgando Judá e Israel pelo mesmo critério, que é a aliança, que são as suas ordenanças dadas ali através de Moisés. E aí depois o verso 3, verso 3 e 4, o Senhor vai apresentar ao povo a sua queixa e vai perguntar ao povo por que eles estavam enfadados dele, por que eles estavam agindo daquela maneira, e se eles não lembravam do que ele havia feito por eles lá no Egito, aquilo que ele havia feito na peregrinação, através de Balaão, que era para amaldiçoar, mas Deus abençoou, ou da conquista da terra através de Josué, de Gilgal até Sitim. E aí ele vai falando: povo meu, vocês não lembram, o verso 5, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe. Então, o Senhor está exortando o povo aqui a se lembrar daquilo que ele havia feito por eles, das maravilhas que ele havia feito,
do plano redentor dele, da maneira como ele libertou esse povo do Egito, conduziu esse povo e deu uma terra para eles. E aí a pergunta que Deus faz é uma pergunta que deve nos chocar, porque ele diz: com que eu te enfadei? Né? Por que vocês estão cheios de mim? Por que vocês estão agindo desta maneira diante de tudo aquilo que eu fiz? Eu fiz alguma coisa que pudesse levar vocês a se cansarem de mim? Esta é a ideia. Porque vocês estão cansados, porque vocês não encontram descanso em mim. É como se Deus dissesse a eles, ao contrário daquilo que eu tenho dito, que eu descansarei vocês, vocês têm encontrado em mim cansaço, eu tenho feito alguma coisa que tem provocado isso. E aí o verso 6 e verso 7, nós temos as respostas do povo de Israel, do réu, eles dizendo que é como se eles dissessem, em resumo, o seguinte: o Senhor quer o que mais da gente? O Senhor quer que a gente faça mais sacrifícios? O Senhor quer que a gente apresente mais holocaustos? O Senhor quer os nossos filhos como sacrifício? O Senhor quer bezerros de 1 ano? O Senhor quer milhares de azeite? O Senhor quer o quê? É mais ou menos contextualizando se você dissesse para Deus assim: o Senhor está reclamando de mim como crente? O Senhor quer que eu faça o que mais? Que eu dê toda a minha casa, as minhas propriedades para a igreja, só o dízimo não é mais suficiente? O Senhor quer todo o meu tempo? O Senhor quer a minha casa, minha família, meu filho? O Senhor quer que eu largue o emprego para ir para o seminário? O Senhor quer que eu more na igreja? O que vai agradar ao Senhor? Por que o Senhor está reclamando tanto da minha vida? Eu dedico tanto ao Senhor, eu faço tantas coisas, e o Senhor continua falando que não está se agradando de mim? O que o Senhor quer mais? Esse é o tom irônico e agressivo do povo em resposta a Deus, no verso 6 e 7. E aí, então, o Senhor vai dizer a eles o que ele quer, que é o verso 8. Tudo isso para entender o verso 8. Aí Deus disse para eles: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Aqui é o profeta Miqueias dando a resposta ao povo em nome de Deus. Ele está citando diretamente Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13. Deuteronômio 10, verso 12 e 13 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Observe que o que o profeta coloca como resposta é algo que já havia sido declarado ao povo muito tempo antes deles conquistarem a terra. Isso foi dito através de Moisés e está agora no período de Isaías, bem depois de Davi. Ou seja, muito tempo depois, ele está recapitulando. O povo sabia o que Deus requeria deles. O povo sabia que o que Deus queria deles não era mais sacrifícios, não era mais dedicação religiosa. O que Deus requeria deles, e sempre requereu, e requer do seu povo ainda, o povo da aliança, nós, a igreja do Senhor Jesus, é que ande humildemente com o Senhor teu Deus. Andar humildemente com o Senhor teu Deus tem a ver com andar conforme a aliança, ou seja, viver de acordo com a aliança. E como que eu posso viver de acordo com a aliança? Tendo um relacionamento correto com Deus, cultuando a Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele, e através desse relacionamento com o Senhor, eu tenho um relacionamento com o próximo, pautado, norteado, guiado pelo meu relacionamento com o Senhor, a começar da minha esposa, do meu filho, a igreja, das pessoas com quem eu convivo de modo geral. E por causa do meu relacionamento com Deus, eu devo desenvolver o meu intelecto, eu devo desenvolver a minha cultura, eu devo impactar o meu tempo com aquilo que Deus tem me ensinado
por meio da sua palavra. Então, tem o aspecto espiritual, meu relacionamento com Deus, que é o principal, através de Cristo, o meu relacionamento com o próximo, a começar do meu lar, e o relacionamento com o meu trabalho, com a minha vocação, com o meu tempo, com a minha cultura, com a mente transformada pelo Evangelho. É isso que é andar com Deus, andar com humildade, andar reconhecendo que o Senhor que é soberano e que eu sou apenas um servo, que devo obedecer e honrá-lo, e esta é a verdadeira alegria. É o que Jesus falou, não foi? Lá em Mateus 11, quando ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde, manso de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Veja que o que Jesus propõe ali é exatamente a mesma coisa. É andar com ele, é aprender com ele, é ser discipulado por ele, é andar na aliança. E aí nós encontramos o descanso progressivo para a alma. Ele diz que praticar a justiça e amar a misericórdia, praticar justiça é fazer o que é correto com relação ao próximo, é ser justo por causa da palavra, é ser misericordioso com aqueles que precisam, no contexto de Israel, com os órfãos e viúvas, com os estrangeiros, com os peregrinos. Então, a atitude para com o próximo, a atitude para com a sociedade, a atitude para com a cultura, deve ser fruto da nossa relação com Deus. É isso que o profeta Miqueias está nos ensinando aqui. O que o Senhor está dizendo é exatamente esta grande verdade de que nós precisamos andar humildemente com o Senhor, nosso Deus. Andar com o Senhor é andar relacionamento com o Senhor de culto coletivo, culto com o povo de Deus no dia do descanso, que é o domingo. Esse é o relacionamento espiritual e, naturalmente, nos outros dias, o nosso relacionamento vertical, né, com o Senhor. É um relacionamento horizontal com o próximo e com a cultura, moldado pelo relacionamento vertical. Esse relacionamento vertical, eu e o Senhor, e o povo de Deus, eu com o povo e com o Senhor, deve moldar a minha visão de vida. Ou seja, meu culto de domingo deve moldar a segunda-feira. E a segunda-feira deve me preparar para o culto de domingo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.